Um feliz sábado, é um prazer estar aqui mais uma vez com todos os irmãos. Hoje a gente teve um pequeno atraso aqui nos nossos equipamentos, mas para a honra e glória de Deus, nós estamos transmitindo ao vivo agora no nosso canal A Verdade sobre o Fim. Irmãos, passar aqui uns recados bem rápidos para os irmãos das nossas novidades, né, e explicar algumas coisas aqui, para mim poder dar a palavra ao nosso irmão Rogério Buzzi, que está aqui já com a gente na sala interna, tá bom? Meus irmãos, sobre o sorteio da Bíblia de Jerusalém, né, tem muitos irmãos comentando em outros vídeos, como os vídeos aqui do culto, os vídeos das lives. Esses comentários, meus irmãos, não vai entrar no sorteio. É importante que os irmãos comentem no vídeo promocional que tem lá, do irmão Rogério Buzzi, mostrando a Bíblia de Jerusalém, explicando como fazer. É naquele vídeo de 40 segundos que tem que deixar o seu comentário. Porque depois o próprio sistema do YouTube que vai fazer esse sorteio de forma automática no começo do mês que vem, tá bom? Então é importante para os irmãos entenderem que não faz diferença comentar nos outros vídeos, porque é só os comentários que estão naquele vídeo que vão participar desse sorteio, né? E é importante também se inscrever no nosso canal para que possa receber as notificações de quando a gente subir vídeos. Durante a semana, normalmente, a gente sobe de 2 a 3 vídeos aí de pregações. Tem pregações minhas, do irmão Rogério Buzzi, do irmão Rogério Elias. Então, são pregações feitas aí nas igrejas, nos grupos, que são editados e que sobem para o nosso canal. Então, não adianta comentar, né, nesses vídeos, e quando vocês se inscreverem, é importante clicar no sininho para vocês receberem as notificações disso aí. Né? Também temos aqui já há algum tempo o nosso Superchat, que é a possibilidade dos irmãos estarem ofertando, né? Os irmãos que gostam, que sentem falta disso, podem estar ofertando através aqui da ferramenta do YouTube, né? É só se cadastrar aí embaixo no bate-papo, tem aí o nosso nome, tem uma imagem de emoji ou cara aí, do lado tem um S cifrão. Vai clicar ali e vai ter todos os passos para você se cadastrar para poder fazer a sua oferta no Superchat, tá bom? Também, meus irmãos, estamos aí na reta final do nosso Congresso Internacional da Verdade Presente, que vai acontecer lá em Juritiba. Então, os irmãos que ainda não fizeram a sua reserva, façam a sua reserva, procurem eu ou o Raí, né, ou o irmão Adélcio, que somos nós três que estamos recebendo as reservas, e faça a sua reserva para poder estar participando aí desse evento, que vai ser realmente aí um divisor de águas para os grupos da Verdade Presente, tá bom? No mais, nós estamos aqui com os mesmos moldes, né? Hoje aqui com o irmão Rogério Buzzi, é um prazer receber ele aqui. Eu, particularmente, né, eu estou muito feliz, porque eu estou me vendo do outro lado, né? Quando eu conheci a verdade, eu estava assistindo ele, né? Ele foi a primeira pessoa que eu tive contato com a verdade, ele foi o instrumento que Deus usou para me mostrar a verdade presente, e para mim é uma realização pessoal poder estar aqui, né? Presidindo essa parte de cerimonial, né? Inicial do hangout dele. Então, para mim é uma realização pessoal, fico muito feliz e muito honrado, né? Glória a Deus por isso, de poder estar vivendo esse momento agora, né? Podendo estar presidindo uma palestra do irmão Rogério. E os irmãos fiquem à vontade aqui no nossa sala externa, né, para comentarem, para darem a sua opinião, para poderem fazer perguntas, e a gente vai passando as perguntas para o irmão Rogério, e tem a opção de responder na hora ou no final da palestra, ele vai responder tudo aí para os irmãos. No mais, um feliz sábado para todos, que Deus possa abrir o nosso coração para a mensagem que vai ser dita, e que nós continuemos aqui neste caminho, né, em direção à Canaã Celestial. Não preciso nem dizer que esse nosso culto tem a proposta de estar levando, né, uma condição de congregação, mesmo que virtual, a irmãos que estão hoje no exílio, que estão hoje fora do sistema religioso, e que os irmãos possam estar
tendo essa oportunidade de, no dia do Senhor, no Santo Sábado, poderem estar se alimentando do maná celestial. Amém? Vou pedir aos irmãos que a gente possa orar antes de passar a palavra para o irmão Rogério, e o irmão Rogério já vai poder assumir. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para engrandecermos o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por mais este sábado que o Senhor nos dá, a condição de vida de estarmos prostrados aos Teus pés, buscando a vida que o Senhor emana diretamente do Teu trono, Pai. Que o Senhor possa agora ungir a boca do Teu servo, irmão Rogério Buzzi, que ele possa, através das palavras que o Senhor deixou na Tua Bíblia, na Tua carta de amor para nós, alcançar o nosso coração e nos transformar a cada dia a Tua imagem, a imagem do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos pecados, das nossas fraquezas, mas o que nos alimenta é a esperança e a fé da vinda do Teu Filho nas alturas, para um dia estarmos todos reunidos na grande congregação do céu, Pai. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rogério, é com o senhor. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos os amados irmãos e irmãs que nos acompanham nessa live de forma direta, e aqueles, obviamente, que nos acompanharão futuramente, né, ao longo dos meses, dias, anos, enfim, que nós tivermos até a volta do Senhor Jesus. Eu creio que todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando agora, e aqueles que nos acompanharão, devem estar, de certa forma, talvez até apreensivos, ou pelo menos, né, acompanhando, ou muito, ou em parte, aquilo que está acontecendo agora em relação à proteção ao meio ambiente, né? É desnecessário falar sobre a comoção que está ocorrendo no mundo todo em função disso, né, com essa menina, Greta, que acaba sendo uma espécie de ícone muito bem escolhido a dedo, né? Quem é que vai discutir com uma criança? E tudo isso é um movimento que está buscando, no final das contas, uma só coisa. A mensagem que nós temos, né, como um povo hoje, um povo, se cremos, chamado por Deus com uma mensagem diferente, ela começa a ter conotações que talvez até há pouco tempo não seriam tão expressivas como são agora. Quando a Bíblia fala que o cristão anda na contramão do mundo, de fato, agora começa a fazer muito mais sentido essa contramão do mundo, né? Porque o mundo está se unindo agora em face a uma proteção ao meio ambiente, mas nós precisamos, como seres humanos que somos, nem digo como cristãos, como seres humanos apenas, né, estarmos bastante atentos, né, a tudo isso e, principalmente, né, naquilo que compete a nós agora sim como cristãos. Se como seres humanos temos que estar atentos ao que está acontecendo, muito mais como cristãos e muito mais como servos de Deus, se acreditamos que somos de fato servos de Deus, chamados por Deus com uma mensagem diferente, mesmo entre os cristãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para que, em face de toda essa comoção que está acontecendo no meio ambiente, que prestasse atenção. Eu gostaria de ler alguns pequenos trechos, né, que podem nos nortear, primeiramente, sobre o que está acontecendo, e depois, sim, vamos buscar naquela que é a carta de amor, naquilo que realmente vale a pena conhecermos, mais do que tudo, sempre tendo em mente que os servos de Deus, eles são aqueles que vigiam, que estão atentos aos acontecimentos, né, para que possam detectar pela Bíblia, não apenas o que está acontecendo, porque a própria história, né, e os próprios eventos mostram o que está ocorrendo,
mas, acima de tudo, para que pela palavra de Deus nós possamos saber como evitar o que vem certamente contra o povo de Deus a partir de agora. É curioso notar que até há bem pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, é pouco tempo, porque nós falamos aí coisa de até 6 meses atrás, e nós ainda vamos encontrar na internet algumas, infelizmente, algumas pessoas ainda sendo reticentes a isso, mas nós vamos encontrar, né, muita gente falando sobre o decreto dominical, atacando o decreto dominical, falando que o decreto dominical é absurdo, que jamais aconteceria, mas essas vozes já começam a se calar. Por quê? Porque os eventos estão caindo no nosso colo, né? Tudo está apontando, de fato, para um final que até então, aos olhos do mundo mesmo, e aos olhos de cristãos, pentecostais, evangélicos e mesmo protestantes, que já não protestam mais, tudo isso pareceria absurdo a eles, mas agora, né, com os eventos recentes, já começa, mesmo a eles, fazer algum sentido. Alguns, claro, ainda estarão reticentes, né, demorarão mais para despertar, mas enfim, né. Eu gostaria de ler alguns pequenos trechos do que nós encontramos em sites confiáveis falando sobre esse assunto. Vamos lá. A Laudato Si, que é, né, o Louvado Sejas, a encíclica papal que trata, né, deste assunto, entre aspas, meio ambiente, né, que trata sobre o cuidado da casa comum, e a casa comum é o planeta Terra, é, portanto, uma encíclica universal. Ela, publicada em maio de 2015, ela traz de forma muito simplificada o seguinte: a segunda encíclica do Papa Francisco possui 6 capítulos e tem como tema central a ecologia. A encíclica do Papa, que norteou o documento de trabalho e que iluminará as discussões do Sínodo para a Amazônia, veja então a importância do Brasil nesse cenário todo, certo? E nem poderia ser diferente, nós somos a maior nação católica do mundo, quando digo nós, claro, como país, né? Do Sínodo da Amazônia, convocado para outubro, nos propõe um exame de consciência, veja que as palavras vão ser muito bem escolhidas, muito bonitas, um exame de consciência, considerando não apenas como se vive a comunhão com Deus, vamos lá, comunhão com Deus, como viver a comunhão com Deus. Essa é a proposta final da encíclica Laudato Si. Ensinar, entre aspas, o mundo como ter comunhão com Deus, com os outros, consigo mesmo, mas também com todas as criaturas e a natureza. Veja que o escopo da Laudato Si, se você, como ser humano, se você não conhece aquilo que Deus já havia premeditado, se você não conhece as profecias onde Deus já havia vacinado os seus servos com tudo isso, isso é, a Laudato Si é realmente uma encíclica fantástica. Fantástica, não há como combatê-la. Não há como combatê-la, porque ela aborda temas que são os temas que têm preocupado todas as classes sociais, sem exceção. Imagine, quem não estaria preocupado em preservar o meio ambiente, em preservar esse nosso planeta? Então, ela vem com uma promessa que atingirá todas as classes sociais, sem exceção, e, né, finaliza aqui, nesse pequeno resumo, né, o Sínodo para a Amazônia é uma tentativa consciente da Igreja de implementar a Laudato Si neste ambiente humano e natural fundamental. Então, vejam bem, né? Por que estamos falando disso agora? É impossível nós hoje, como país, Brasil, né, estarmos fora disso. Quando eu digo nós, por favor, eu digo nós como brasileiros, eu não estou falando nós como cristãos, certo? Eu digo, é um apelo ao brasileiro, aquilo que aparentemente agora soa como uma agressão, porque até o presidente Bolsonaro e muitos líderes, e inclusive muitos líderes católicos, estão se dividindo agora, porque veem o que eles veem, o que o mundo vê. O mundo vê uma tentativa de implantar o comunismo através dessa visão, certo? Onde, obviamente, né,
premiou-se invasões de sem terras, etc, etc, etc. Uma visão, né, inclusive, onde a hegemonia e a individualidade são contestadas e postas de lado, né? Agora, isso é o que o mundo e alguns líderes, inclusive, estão vendo, mas essa não deve ser a menor preocupação nossa, nenhuma, né? Até porque nós não somos pessoas políticas, no sentido de que tenhamos preferências políticas. Nós, como povo de Deus, devemos saber exatamente o que vai acontecer dentro daquilo que Deus nos mostrou. Mas veja que já há uma divisão acontecendo. O próprio Vaticano, né, está sendo mudado praticamente todo o colégio de cardeais para as próximas votações, e tudo isso é um preparo para, sim, não implantar um sistema de conscientização quanto à necessidade da proteção ao meio ambiente, mas sim, o objetivo final, que deve ser lido nas entrelinhas da Laudato Si, é o objetivo final do inimigo de Deus em implantar o seu governo aqui, pautado em vários elementos, né? Dos quais, claro, o principal é derrubar a lei de Deus e, obviamente, né, derrubando a lei de Deus de forma toda particular, implantar o sinal de autoridade da besta no mundo, que é o domingo. Um dia, obviamente, que agride, né, o princípio criativo de Deus, a soberania de Deus, que, obviamente, em 6 dias fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, e descansou no 7º dia. Este é o objetivo final, e qualquer servo de Deus, qualquer serva de Deus, qualquer cristão da verdade presente de hoje não pode se deixar em absolutamente ser levado, né, pelos enganos que estão aí, porque as igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes e a igreja adventista do 7º dia está inserida também nesse processo, sem absolutamente nenhuma sombra de dúvida. Ela vai participar, inclusive, né, daqui a alguns dias, né, de uma reunião ecumênica ao ar livre, onde ela estará também fortalecendo toda essa premissa, né, que vai culminar, sem dúvida nenhuma, na implantação sem restrições da Laudato Si, né? Então, eu quero também ler alguns pequenos trechos da Laudato Si, porque é importante, vejam, os irmãos sabem que nós, como um povo de Deus, devemos vigiar e orar, tá bem? Nós temos a verdade sobre o fim, o Ministério 4 Anjos, não é um ministério que se pauta naquilo que o inimigo está fazendo. Se vocês observarem todos os nossos vídeos, todos os nossos materiais, ao contrário de muitos sensacionalistas que estão aparecendo, e muitos outros que estão fazendo um bom trabalho, abrindo, né, a mente das pessoas para os passos dia a dia que a besta que sobe do mar está tomando, que a besta que sobe da terra está tomando, que o inimigo está tomando, né? Embora muita gente esteja fazendo um bom trabalho, muitos estão sendo sensacionalistas e estão passo a passo seguindo o papado naquilo que ele está fazendo. Não digo passo a passo seguindo porque estão incorporando o que ele faz, mas estão muito preocupados com cada passo que o inimigo dá. E isso também acaba ocasionando um certo problema. Por quê? Porque você acaba olhando a todo momento a doença, a todo momento o problema, mas não busca na palavra de Deus o antídoto. E aí ocorre que as pessoas são alertadas, mas não sabem qual é o remédio para o problema. E nós, mais do que o Ministério 4 Anjos, se preocupa muito mais em dar o antídoto, em dar o remédio às pessoas, do que o diagnóstico com mais precisão. Não é o nosso papel apresentar o diagnóstico completo. Nós seguimos alguns passos que nós entendemos que são importantes que se coloquem para o povo de Deus na época em que vivemos, mas imediatamente recorremos à Bíblia para poder pautar, né, aquilo que é a cura, de fato, para as nações. De nada adianta saber quais são os passos, quais são as armadilhas e os ardis que a besta está preparando, se não soubermos como evitar, tá bem? Porém, embora o Ministério 4 Anjos se paute, como vocês têm observado, né, muito mais
e sempre, exclusivamente na interpretação profética dos eventos, do que os próprios sinais que vão ocorrendo paralelos, né? Creio que vale a pena, nesse momento, nós temos uma pequena ideia do que é a Laudato Si, né? Esta encíclica papal, porque ela, sem dúvida, é a encíclica que vai trazer no seu bojo doutrinário o decreto dominical. É nela que está pautado o decreto dominical, sem absolutamente nenhuma dúvida. Por isso é importante que a gente conheça pelo menos algumas premissas dela, das quais eu gostaria de passar para vocês nesse momento, né? Laudato Si, louvado sejas meu Senhor, né? Cantava São Francisco de Assis, né? Ela tem, né? São Francisco de Assis é conhecido, né, como o padre ecológico, né? E, inclusive, se vocês observarem, os primeiros movimentos em relação, não só a Laudato Si, mas em relação a esse movimento ecológico que agora se espalha pelo Brasil e pelo mundo, de proteção ao meio ambiente, essa, entre aspas, conscientização quanto à proteção ao meio ambiente, ela ocorreu primeiramente em Assis, e não foi por acaso, exatamente porque São Francisco de Assis, né? Nada absolutamente nessa encíclica é impensado, nada é por acaso, né? Aqui nós já temos de cara, né, uma encíclica que vai trazer uma adoração ou um centralismo ao ser humano, no homem. O próprio Assis agora é citado, né, como se, né, pautando isso, como se ele pudesse, em algum momento, estar acima da Bíblia. Ele vai ser citado ao longo da Laudato Si, com textos, com orações, né, e isso, obviamente, leva o homem a também fortalecer uma ideia péssima, que é a da centralização no próprio eu, no ser humano, colocando o homem em evidência, né? Então, diz, olha só, nesse gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum, então não existe mais soberania nacional, a casa comum é um apelo a que todos, sem exceção, todos se unam na busca do que é melhor para o mundo, e acreditem, a Amazônia acaba sendo agora apenas um passo, porque não foi de graça que Macron e todos esses defenderam a ideia de que a Amazônia pertence ao mundo e não ao Brasil. Isso vem obviamente, isso vem daquele que sempre age por trás dos bastidores, isso vem da besta, isso vem do sistema papal, é de lá que vem essa ideia de que a Amazônia pertence a todos. E o próprio país, os próprios líderes governantes hoje, se quiserem defender a ideia de que a Amazônia não pertence à casa comum, já terão problemas iniciais. Nisso vamos aguardar, né, a posição dos líderes, mas sem dúvida nenhuma vão capitular, porque o texto diz: quem poderá batalhar contra a besta? E só pode batalhar com a besta aqueles que tiverem o cordeiro. Essa não é uma briga política, é uma briga religiosa e só poderá ser vencida por aqueles que realmente entenderem que sem Cristo nessa batalha, sem Miguel, o grande comandante, não poderá haver vitória. Então, os governos seculares que tentarem agora, de qualquer maneira, né, defender a soberania nacional, irão certamente cair, talvez até possivelmente como os ostrogodos, os visigodos e os érulos no passado caíram, ok? Bom, e diz aqui, louvado seja meu Senhor, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, essa é a oração da Laudato Si, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Aqueles que acompanharam no passado a apostasia alfa, reconhecerão nessas palavras a apostasia ômega. Kellogg's, defendendo aquilo que ele chamou de a existência de Deus em tudo, né, principalmente nas árvores, na natureza, etc., né, agora, e que tentou implantar isso por toda a força no movimento do advento da época, agora a apostasia ômega vem com força total
E aquilo que, na época, derrubou mais de 250 pastores, na época, com o panteísmo, onde, né, não se adora um Deus da natureza, mas o Deus na natureza, né? Não se adora o Criador, mas sim a criatura, né? Nesse misticismo, onde a mãe, Deus, a mãe Gaia, começa a ser adorada, é só olhar, já existem hoje acreditem, os ecossexuais, que fazem sexo com a natureza, com as árvores, com as folhas, etc, etc, etc. Não é preciso muito para entender que a apostasia ômega vem agora muito mais forte e se pode reconhecer nessas palavras, desde que com a mente aberta e permitindo que o Espírito de Deus revele realmente aquilo que somente ao servo será revelado, né? Então, a gente consegue já ver essa apostasia ômega sendo implantada e, tristemente, a igreja, aquela igreja que foi chamada para barrar esse tipo de coisa, que na época caiu com 250 pastores, agora vai cair com milhares, sem dúvida nenhuma, porque a liderança toda está apoiando esta encíclica que finalmente, né, irá mostrar o veneno real da serpente, né, vai falar como dragão apenas quando todos estiverem já amarrados a ela de tal forma que não poderão mais sair, né? Por isso é que nós precisamos, como servos de Deus, agora estar atentos, né? Vou ler agora de forma rápida, não vou fazer mais muitas aplicações, né, para daí a gente poder realmente estudar o compêndio disso, né? O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. A família inteira, né, é chamada a esse apelo. Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo que existe, veja o panteísmo aqui, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas, e juntamente com elas, como se vê nesse gracioso cântico de São Francisco de Assis. Aqui, nós vamos ver o cântico que ele diz e, de novo, o panteísmo sendo implantado, né, a chamada apostasia ômega, que por todas as formas vai procurar derrubar a adoração ao Deus único, como vamos dizer. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão, o Sol, olha aqui, o Deus fenício, o Deus egípcio sendo levantado, o irmão Sol agora como uma divindade, né? Especialmente o Senhor, veja que o faraó chamava o meu irmão Sol, né? Irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia, né? Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, a natureza agora, né, com as suas divindades intrínsecas, pela qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Então, agora, né, os elementos da natureza começam a ter cunhos pessoais, né, e nós vamos ver por que isso é feito, né? Lembre-se, cunho pessoal sendo dado a objetos, sendo dado àqueles que não são seres, ok? Dado que tudo está intimamente relacionado, que os problemas atuais requerem um olhar que tem em conta todos os aspectos da crise mundial, então, a Laudato Si vem para resolver o problema da crise mundial, né? A situação atual do mundo gera um sentido de precariedade e insegurança que, por sua vez, veja bem, favorece formas de egoísmo coletivo. Aqui estamos nós. Nós somos os egoístas, né, que coletivamente, fundamentalistas, não vamos aceitá-la. A situação, veja, atual do mundo gera um sentido de precariedade e insegurança. Quem vai gerar a precariedade e insegurança? Nós, os fundamentalistas, que seremos chamados de egoístas coletivos, porque não vamos aceitar a busca, entre aspas, do bem comum, porque não vamos nos aliar àqueles que não se aliarem, obviamente. Tudo isso está nas entrelinhas da Laudato Si, né? De novo, né, vários são os âmbitos educativos. Vai entrar quem? A escola, a família, os meios de comunicação, a catequese, quer dizer, nós não podemos catequizar as pessoas com a palavra de Deus, mas a Igreja Católica vai poder catequizar a todos que quiser, todos que puder. A Laudato Si já é uma encíclica catequista, né? Ela é uma encíclica com todos os teores de uma catequese, certo?
Falamos aqui de uma atitude de coração, e vocês vão ver que as palavras são a todo momento muito bonitas, muito bonitas. Elas apelam realmente ao eu, né, de uma forma terrível. O cuidado da natureza faz parte de um estilo de vida que implica capacidade de viver juntos em comunhão. Capacidade de viver juntos em comunhão, certo? A criação encontra sua maior elevação, e aqui começa o veneno da serpente de uma forma um pouquinho mais clara. A criação encontra sua maior elevação na Eucaristia, leia-se sacrifício da missa. A graça que tende a manifestar-se de modo sensível atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus feito homem chega ao ponto de fazer-se sacrifício pela sua criatura. O item 7 diz a trindade e a relação entre as criaturas. Veja que agora já entramos num aspecto puramente doutrinário. Se antes o disfarce existia, aqui já não existe mais. À medida que você vai lendo a encíclica, você percebe a tática do inimigo. Ele vai apelando a coisas humanas, coisas palpáveis, coisas que você consegue ver, e à medida que você vai dizendo amém à encíclica, o inimigo vai se tornando mais ousado e vai entrando e mostrando qual é o objetivo final dele, certo? A trindade é a relação entre as criaturas. O Pai é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo que existe. O Filho, que o reflete, por quem tudo foi criado, uniu-se a esta terra quando foi formada no seio de Maria. O Espírito, vínculo infinito de amor, está intimamente presente no coração do universo, animando e suscitando novos caminhos. O mundo foi criado pelas três pessoas como um princípio divino único. Por isso, quando admirados contemplamos o universo na sua grandeza e beleza, devemos louvar a inteira trindade. Aqui, se o inimigo até aqui disfarçou, aqui ele já não disfarça mais. E hoje, nós, o povo que está lutando contra a trindade, pode, através da encíclica Laudato Si, se não quiser ouvir a Deus, quando eu digo povo, infelizmente, os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, que estão dentro das igrejas hoje, adorando uma trindade, se não quiserem ouvir Deus lhes falar ao coração através da sua Bíblia, podem ouvir o diabo lhes falar através da Laudato Si, mostrando a quem pertence de fato a trindade e onde ela vai levar. Para os cristãos, acreditar num Deus único veja bem, a crença ao Deus único, segundo a Laudato Si, não é o que nós, os dissidentes, cremos, mas sim, acreditar num Deus único é a comunhão trinitária, que leva a pensar que toda a realidade contém em si mesma uma marca propriamente trinitária, né? É só observar, né? Aqui, no fim, nos encontraremos face a face com a beleza infinita de Deus. Poderemos ler com jubilosa admiração o mistério do universo, o qual entra conosco. Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, leia-se domingo, ele já vacinou, dizendo que é domingo, e você já vai ver como ele começa trazendo o texto, né, aparentemente bíblico, né, estamos a caminhar para o sábado da eternidade, para a Nova Jerusalém, para a casa comum do céu. Olha o apelo aqui, né, eu renovo todas as coisas, né. Aí, nós vamos observar, certo, que a todo momento a encíclica Laudato Si vai levar finalmente aquilo que ela chama o dia do Senhor, pautado, obviamente, no dia, entre aspas, que Jesus ressuscitou, né? Nós, nessa nova ideia que a Laudato Si traz, né? Porque a todo momento nós víamos, até então, as coisas feitas de uma forma muito subliminar. A Laudato Si não disfarça mais o seu desejo, né, de fazer do domingo, né, aquilo que eles chamam o dia do Senhor, né, de fato, o dia da família, o dia ecológico, o dia em que, de fato, né, todo ser humano deve pensar. Bom, tendo isso em mente, né, vamos agora ver como Deus faz a leitura disso tudo e como nós podemos, como seres humanos, e principalmente como cristãos,
poder escapar daquilo que certamente vai se abater sobre o povo de Deus muito breve. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, né, naquilo que realmente vale a pena, porque até aqui é um preâmbulo que, né, apenas nos faz mal, inclusive, eu digo aos irmãos, me faz mal ler uma encíclica dessa. Você ouve o diabo falando com todas as letras, né, e nós precisamos, por isso, recorrer à Bíblia. Ela é que nos fortalece, ela é que nos dá alento, ela é que nos anima, e ela é que nos mostra que um Deus, né, maravilhoso já sabia disso tudo, né, e não deixou seus servos sem ser avisados. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, diz: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então Deus, num primeiro momento, diz, olha, não pense que isso aqui é novo. Embora Laudato Si, né, o inimigo agora esteja mostrando as suas garras e as suas armadilhas de uma forma muito mais clara, não há nada de novo aqui. Né? E não há nada de novo no sentido de que Deus, em sua infinita sabedoria, vai no cerne da questão. Deus vai exatamente naquilo que nós precisamos ler, porque são muitas informações, a pessoa se perde em meio a tanto engano, o inimigo é hábil para fazer isso, porém, acima de todas as conjecturas humanas, Deus vai no ponto que é interessante, naquilo que nós precisamos. É como se ele dissesse, olha, fixe-se no que eu vou te falar, certo? Você já sabe do problema, ok? Agora, fixe-se no remédio que eu vou te dar. Né? Então, Zacarias, capítulo 2, versículos 6 e 7. Zacarias, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia. Esse é um apelo inconfundível. E, irmãos, lembre-se, nada há de novo debaixo do sol. Você poderia ler aqui Zacarias e dizer, não, mas isso foi na época em que eles se uniram. Irmãos, tudo, absolutamente tudo. Lembre-se de 1 Coríntios. Todas as coisas foram escritas a vós, a quem o fim dos tempos tem chegado. Isso aqui é para nós. Irmãos, é como se nós estivéssemos lendo agora algo que tivesse sido escrito ontem. A inspiração da Bíblia é fantástica por conta disso. Se nós não conhecêssemos e não soubéssemos que Zacarias escreveu há muito tempo atrás, nós poderíamos, sem dúvida, imaginar e dizer, mas quem é esse Zacarias? Zacarias, ele escreveu ontem isso aqui. Parece que ele leu a Laudato Si, irmãos. Parece que ele leu o que está acontecendo hoje. Olhem só, fugir agora da Terra do Norte. A Terra do Norte, no primeiro momento, especificamente, a Terra do Norte são os Estados Unidos da América. É ali que vai acontecer, nós já sabíamos, já fomos avisados. O decreto dominical sai ali. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra estão mais unidas do que nunca. Apocalipse, capítulo 11, apresenta esta união perigosa. Então, afora toda a união que está ocorrendo, nós vemos, por exemplo, hoje, né, essa união ocorrendo entre o Islã, ocorrendo entre os líderes de Jerusalém, a própria China se aproximando, tudo isso, né, tem o seu aspecto dentro de um cenário que só pode ser entendido à luz de Apocalipse 13. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, que são os elementos que Deus mostrou. O problema está aqui. São esses dois, não precisa nem vigiar os passos. Estão falando hoje a China vai ser a superpotência mundial. Não vai. Não vai, porque Deus disse que o problema todo vai estar entre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Certo? Elas é que são, né, eles é que são os elementos fundamentais nesse cenário. As pessoas hoje, infelizmente, e muitos que se dizem servos de Deus, e muitos que se dizem homens, né, com a luz profética, estão apontando seus olhares para a China, estão apontando seus olhares para a Coreia do Norte, estão apontando seus olhares para o Islã. Irmãos, nós precisamos ficar com a segura palavra profética. Nós não podemos nos desviar conforme o mundo corre. Não é colocar a história dentro da Bíblia. Não, é a Bíblia
que mostra o que é a história. Nós queremos pura e simplesmente adaptar a Bíblia à história. E não é isso que se tem que fazer. Né? É a história que simplesmente acontece conforme o que Deus previu. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Então, fugi da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, olha só agora. Se você observar Sião, Sião é o monte da vitória. Ó vitoriosos, ó os que querem vencer. E para que se entenda isso, vamos para Apocalipse 14, onde Deus mostra os 144 mil, né, que são o povo escolhido de Deus, sem absolutamente nenhuma dúvida. Um povo que vencerá a marca da besta, um povo que vencerá a besta. Veja o que é dito deste povo. Olhei, 14:1. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, o monte da vitória. É ali que o Cordeiro vai trabalhar. É ali que Cristo vai trabalhar. É com aqueles que querem vencer a besta. É com aqueles que serão perseguidos pela besta. É com aqueles que estão observando os passos da besta, não para poder contemplá-la, mas para poder simplesmente alertar aqueles que ainda estão dormindo. É esse povo que Deus tem chamado. E os 144 mil? Estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o do seu pai. Não é por acaso que Deus está chamando um povo hoje, que tem na sua testa, tem no seu entendimento, um coração completamente voltado ao Pai. Porque sabem que o Pai está sendo retirado do seu trono. Por isso, irmãos, é que esse sinal, esse selo do Pai e do Cordeiro, né, estão na testa dessas maravilhosas pessoas que estão se levantando para fazer frente a tudo que está acontecendo. Não é por acaso que o nosso coração está sendo voltado para o Pai. Há uma relação íntima entre o Pai e os 144 mil. Há uma relação íntima. Esse povo que refletirá o caráter de Cristo terá, entre aspas, a experiência do Pai de não conhecer a morte, esse grupo especial, porém, acima de tudo, um coração completamente voltado ao Pai, porque o Pai procura pessoas que assim o adoram. Não é por acaso. Enquanto a Laudato Si e o mundo se unirá, fomentando e adorando a Trindade, os verdadeiros servos de Deus exaltarão o Pai, que é o grande objetivo do Evangelho, foi o grande objetivo de Cristo. Cristo veio para manifestar o caráter do Pai. E Deus terá, ainda que o inimigo grite, Deus terá um povo que exaltará o caráter do Pai nesta terra, mostrando ao mundo que Deus é amor, finalmente. De fato, Deus é amor. Né? Eu quero, então, tendo, né, este chamado, ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia. Esse é um chamado aos verdadeiros servos de Deus que ainda estão nas igrejas adventistas, nas igrejas metodistas, nas igrejas luteranas, mas principalmente, e sem dúvida nenhuma, nas igrejas adventistas. A igreja adventista, o povo do advento, foi levantado por Deus para fazer frente à besta, para fazer frente às doutrinas da besta, para ser, de fato, um povo que iria despertar no coração do ser humano o desejo de servir a Deus em espírito e em verdade. A purificação do santuário, primariamente a purificação do templo da alma, só pode ocorrer com um povo que saiba exatamente quais são as doutrinas que fazem um povo distintivo que serve, de fato, a Deus e a Cristo Jesus. Essa é a grande diferença entre um povo que realmente, não pela boca, mas pelo coração serve a Deus. Esse povo, diz o Senhor, me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Não, é um tempo em que não adiantará mais usar o nome de Jesus nas camisetas, o nome de Deus nas camisetas. O nome de Deus tem que ser impresso no entendimento, tem que ser impresso na testa do ser humano, porque é ali, pelo entendimento e por um coração voltado em espírito e em verdade, que se adorará finalmente o Pai. E eu gostaria de poder compartilhar com vocês algumas coisas bastante interessantes, né, que está relatado no livro Profetas e Reis. E sei que hoje, infelizmente, muita gente
que outrora acreditava nos escritos dessa senhora, hoje não acredita. Fiquem apenas, então, com o que é bom. Fiquem com o que é bom. Mas sejam sinceros diante de Deus, sejamos sinceros diante de Deus, antes de condenar os escritos dessa senhora, e apenas vamos permitir que alguns relatos nos sejam dados aqui nesse livro, a ver se ela foi ou não foi inspirada por Deus, pelo menos naquilo que aqui lemos, né? Na página 598, e eu quero seguir adiante com alguns pequenos textos, uns pequenos excertos, para que a gente possa entender algumas coisas, né, do que aqui está. Página 598 de Profetas e Reis, certo? Diz o seguinte, veja que lá nós lemos, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor. Por que fugir da terra do norte? Por que sair dos Estados Unidos da América? Nada de novo debaixo do sol. O Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes, o Assuero do livro de Esther. E ele não somente operou uma mudança de sentimento no coração dos homens em autoridade, mas inspirou também Zacarias para que se empenhasse com os exilados para que voltasse. Fugir agora da terra do norte era a mensagem dada às tribos dispersas de Israel. Hoje, Deus tem grupos de verdadeiros servos de Deus esparramados, que estão, inclusive alguns, infelizmente, lutando contra a verdadeira unidade. O inimigo está se unindo com o ecumenismo, que vai trazer a trindade como bojo doutrinário, que vai trazer o domingo como bojo doutrinário, que vai apelar ao mundo que se una contra aqueles que não querem aceitar todos esses ensinos. E o povo de Deus agora é convocado a se unir. Veja. Fugir agora da terra do norte era a mensagem dada às tribos dispersas de Israel, que se tinham estabelecido em muitas terras longe do seu antigo lar. Porque eu vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra tu que habitas com a filha de Babilônia. É um chamado agora para sair de Babilônia, como nós já conhecemos, porém com um apelo muito mais forte, e pedindo ao povo de Deus, os servos de Deus de verdade, que se unam agora para reconstruir os muros de Jerusalém, que haviam sido derrubados. Esses muros de Jerusalém, eles tinham roturas, eles tinham brechas e precisavam ser reformulados. É só ler nas entrelinhas, irmãos. Nós estamos sendo chamados agora como ministérios, como verdadeiras pessoas que vão compor essas tribos espirituais de Deus, formando 144 mil, que se unam de fato agora para restaurar as brechas feitas nos muros. Diga-se, na lei de Deus, que unicamente pode proteger o ser humano do que vem por aí. Agora veja, eram esses aqueles cujo espírito Deus despertou. Olha que interessante. Olha que interessante, irmãos. Nós vemos uma igreja dormindo. As igrejas estão dormindo. E o que elas precisam para despertar? Né? Eis o noivo, é o brado desses servos de Deus. E agora, Deus começa a despertar pessoas para perceber para onde vai a Laudato Si, perceber o que Deus já havia revelado há muito tempo e estudar como nunca as profecias. O grande número, veja só, o grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de Ciro, vão, juntem-se, façam o que tem que fazer, vão lá reconstruir os muros. O grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de Ciro, permaneceram insusceptíveis a posteriores influências. Mesmo quando Zacarias os advertiu a que fugissem de Babilônia sem mais demora, eles não deram ouvidos ao convite. Então, não se enganem, nós hoje somos poucos, seremos poucos, porque a maioria não está dando ouvidos ao nosso chamado para reconstruir os muros. Somos poucos, estamos buscando a unidade, estamos sendo atacados, inclusive, por irmãos que estão nos dizendo que estamos buscando o ecumenismo, porque estamos buscando reconstruir os muros na unidade que foi dada pelo decreto do próprio Deus, que está despertando o seu povo para que possa realmente levar avante a obra que Deus quer. No momento em que a Laudato Si faz um rombo na lei de Deus enorme, tirando a soberania de Deus, será que Deus não levantaria o seu povo para se unir, para poder, de fato, agora,
como nunca dantes, fazer parte desse povo maravilhoso, 144 mil, irrepreensíveis, que não tem engano na sua boca? Não estaria Deus chamando o seu povo agora para que vamos a Jerusalém, entre aspas, a Jerusalém celestial, caminhemos de fato agora, tomemos o rumo para a nossa Jerusalém celestial, porém, já antes de lá entrarmos, deixarmos de fato com que os muros fiquem prontos? Não seria um chamado fantástico de Deus que diz: meu povo, unam-se, por favor, unam-se e reconstruam o muro, reconstruam a minha lei que foi feita, né, conforme Deus já havia dito em Daniel 7:25, cuidará em mudar os tempos, e a lei está aqui diante dos nossos olhos, e o nosso povo não aceita o apelo que Deus está fazendo para que de fato se una para reconstruir os muros. Nós estamos trabalhando. Quando digo nós, eu digo, existem ministérios buscando esse trabalho, com suas falhas, com seus defeitos. Há muitos ministérios fazendo esse trabalho, mas nós somos fracos hoje porque não temos nos unido. O primeiro congresso internacional que vai ocorrer agora não é um congresso humano, não nasceu na vontade de seres humanos, é um congresso onde Deus está chamando o seu povo a se unir, para de fato, juntos levarmos avante a obra que lá no céu foi decretada. Aqui, se há um decreto de Deus ou não para que se reconstrua os muros. Porque aqui Ciro foi apenas um homem que Deus usou para fazer isso. É preciso entender isso. O decreto foi celestial para isso. Não foi um decreto humano. Ciro não decidiu um dia fazer isso. O mesmo decreto Deus está fazendo hoje, chamando o seu povo hoje a que realmente reconstrua, né, as colunas derrubadas na sua lei. Unirá o seu povo a Deus nesse projeto? Se unirá a Cristo para fazer parte, de fato, de um grupo que quer realmente fazer parte dessas 12 tribos maravilhosas espirituais que Deus está levantando, cada um com as suas qualidades? Existem ministérios, e você como pessoa, meu irmão e minha irmã, você tem dons que Deus deu a você e não deu a mim. Nós temos feito apelos constantes. Por favor, nos ajudem. Nos ajudem. Nós não estamos falando aqui de dinheiro. Nós estamos falando, use o tempo que você tem. Esparrame os vídeos. Nós temos vídeos, nós sabemos, por exemplo, hoje, nós temos 3.400 e poucas pessoas no nosso canal. Traga pessoas. Faça um compromisso com Deus. Senhor, eu vou levar 10, eu vou levar 20 pessoas para esse canal. Se você acredita que esse canal prega a verdade, se você acredita que estamos tentando reconstruir os muros de Jerusalém, faça esse trabalho conosco, ajude-nos. Nós vemos, por exemplo, pessoas, né, que leem nossos materiais e não se inscrevem. Veja, não é um apelo apenas emocional, irmãos, vamos trabalhar. É o momento de nos ajudar. Você tem dons que nós não temos, repito. Você, quem sabe, tenha o dom de poder orar. Ore pelos que estão à frente dessa obra. O teu dom é o dom de visitar. Visite as pessoas, alerte para o que está acontecendo. O céu está esperando esse trabalho. Sigamos. Por intermédio de Amã o Agagita, esse é o poder religioso. Um homem inescrupuloso, colocado em elevada autoridade na Medo-Pérsia, leia-se Estados Unidos da América, Satanás operou nesse tempo para contrapor-se aos propósitos de Deus. Está aí. Amã acalentava amargo ódio a Mardoqueu, um judeu. Aqui, Mardoqueu é o 144 mil tipificado. Não se inclinava para Amã. Vejam, Mardoqueu não havia feito a Amã nenhum mal, mas simplesmente havia recusado mostrar-lhe reverência, que traduzia culto. Nós não fazemos mal nenhum ao papado, mas não vamos dar reverência a ele, porque isso se traduz em culto a ele. E esse é o problema. Pessoas que, como Mardoqueu, não vão se inclinar ao inimigo, não vão se inclinar à besta que sobe do mar, não vão. Essas pessoas estão por aí. Tem 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal, nós temos que buscá-las. Por isso a unidade é necessária. Se nós não nos unirmos, nós estaremos fracos.
debilitados. Mal orientado por falsas acusações de Amã, Xerxes foi induzido a baixar um decreto determinando o massacre do povo judeu. Essa história nós já conhecemos, né? Sabemos que vai culminar nisso, o Laudato Si vai buscar finalmente isso, né? O próprio Satanás, o instigador oculto desse plano, estava procurando aliviar a terra dos que perseveraram. Preste bem atenção nisso, irmão. E aqui é que me permitam, como Paulo, em algum momento, né, dizer, suportai a minha loucura, meus amados irmãos e irmãs. Vejam a inspiração disso. Você não encontraria isso na Bíblia se você não estudasse profundamente. Isso está nas entrelinhas da Bíblia, sem dúvida nenhuma, mas somente a inspiração de Deus pode levar uma mulher a chegar a esse entendimento, como poderia ser um homem. Olhem isso, amados irmãos e irmãs, e digam se não é exatamente o que está acontecendo agora. O próprio Satanás, o instigador oculto deste plano, da Laudato Si também, estava procurando aliviar a terra, sabe de quem? Dos que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. Irmãos, se tivesse sido escrito isso hoje, de novo, irmãos, de novo, ninguém desconfiaria de que foi escrito há tanto tempo. O inimigo tem um objetivo final. Ele quer erradicar da terra eu e você. Ele quer erradicar da terra não a igreja adventista do sétimo dia, não a igreja metodista, não as igrejas chamadas protestantes. Ele quer erradicar da terra um grupo, pessoas que preservam o conhecimento do verdadeiro Deus. Não por acaso, o verso bíblico, que é o nosso verso de batalha, irmãos. O nosso cavalo de batalha nesta guerra contra o inimigo, desses ministérios leigos, não por acaso é. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se tivéssemos tomado aquelas palavras e colocado aqui, não seria tão perfeito. Não seria. É impressionante, por isso eu digo, irmãos, né, como nós temos que nos unir e permitir realmente que Deus nos levante, e como tem levantado esse povo para apregoar a verdade do Deus único contra uma Laudato Si que exalta em todas as suas instâncias um Deus trinitariano. Será, irmãos, e me vem à mente, amados irmãos e irmãs, quando Deus pega um profeta pelos cabelos e diz, é como se Deus, imagine Deus pegando pelos cabelos alguém, o Espírito de Deus ali pelos cabelos, é como se dissesse assim, filho, vem aqui dar uma olhada nisso. Meus irmãos adventistas, por favor, olhem isso. E aí chega um momento que Deus só pegando pelo cabelo, é meio como se na marra, você não quer ver? Eu vou te mostrar na marra então. Eu vou te mostrar na marra, porque outro jeito não tem. Você não desperta, você não acorda, você não quer saber. Eu vou te levar na marra. Olha o que está acontecendo, então. É impressionante, irmãos, a cegueira de Laodiceia hoje. E, infelizmente, é uma cegueira fatal, é uma cegueira mortal. Rico, enriquecido, de nada tem falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A Laudato Si está aqui. O Papa está vociferando, o dragão está se preparando para falar como leão. E, infelizmente, irmãos, a igreja dorme. Laodiceanos, cegos. E aí a gente poderia dizer, nós somos melhores que eles? Irmãos, não se trata de ser melhor ou pior. Trata-se de colocar no coração o desejo de servir a Deus como Ele quer ser servido e não como eu acho que Ele deve ser servido. Seguimos, página 624 agora, 624, do mesmo Patriarcas e Profetas. Nos últimos dias da história da Terra, a voz que falou do Sinai está ainda declarando. Olha que interessante, nos últimos dias da história da Terra, a voz que falou do Sinai, é Deus então que está falando aos nossos corações, o mesmo Deus que falou no Sinai, ainda está declarando, não terás outros deuses diante de mim. O homem tem posto sua vontade contra a vontade de Deus.
podem abundar teorias e especulações. Os homens podem opor a ciência à revelação, e assim arredar a lei de Deus. Mas a ordem vem cada vez mais forte. A quem? Aos seus servos. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Que impressionante isso, irmão. Eu não sei o que os irmãos pensam quando leem isso, mas a mim me vem uma tristeza muito grande por ver que nossos irmãos adventistas, irmãos nossos da verdade presente hoje, estão duvidando da inspiração disso aqui. Conseguem duvidar de uma coisa tão profunda e ao mesmo tempo tão clara, tão óbvia, num apelo fantástico em que Deus está chamando o seu povo para fazer frente a uma doutrina que vai certamente trazer a abominação que traz a desolação. Governantes, perseguidores, pastores e membros da igreja conspirarão contra eles. Veja só, o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. Lembre-se que a Laudato Si traz o domingo. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Homens, olha só a Laudato Si agora. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo de Deus. Riqueza, talento, educação, combinar-se-ão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos diz Esther e Mardoqueu, o Senhor vindicará a sua verdade e o seu povo. No livro de Esdras, agora, meus irmãos e irmãs, vamos para o livro de Esdras. E aqui quero compartilhar algo mais com os irmãos. Esdras. Esdras, capítulo 7, 9 e 10. Porque no primeiro dia do primeiro mês, foi o princípio de sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Por quê? Versículo 10. Vejam só, irmão. Porque a mão de Deus foi com ele. Por quê? Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. É só ver, irmãos, o que está acontecendo hoje. Um povo que está buscando exaltar a lei de Deus, de fato, colocando Deus no seu devido lugar como o verdadeiro e único soberano. E aí, nós vamos poder fazer uma leitura muito simples disso. De novo, só mais alguns pequenos textos e a gente encerra. Vejam. Página 609 do Profetas e Reis. Os esforços de Esdras para reavivar o interesse no estudo das Escrituras. Muitas pessoas que têm nos acompanhado, eu fico muito feliz de ver pessoas que têm acompanhado nossos estudos, que dizem, olha, agora eu estou realmente começando a estudar a Bíblia. Todos os nossos vídeos, se vocês observarem, afora todo o sensacionalismo que se faz, com os vários ministérios que estão aí, que, repito, não condeno, tem muito ministério bom fazendo a obra do Senhor, procurando fazer a obra do Senhor. Mas, por favor, meus amados irmãos e irmãs, este ministério tem um objetivo em todas as suas pregações, se vocês observarem, levarem as pessoas a estudar a palavra de Deus. É o que temos defendido constantemente. Aqueles que nos acompanham
as nossas pregações, inclusive, podem verificar que nosso chamado é sempre para levar as pessoas à Bíblia. Olha só, o esforço de Esdras para reavivar o interesse no estudo das Escrituras receberam forma permanente, graças ao seu laborioso e constante esforço no sentido de preservar e multiplicar os sagrados escritos. Preservar e multiplicar. Esse multiplicar, ele pode ser entendido nesses ministérios maravilhosos que Deus tem chamado, que estão imprimindo material, que estão buscando fazer cada vez mais material. Nesse exato momento, nós temos um projeto, meus amados irmãos e irmãs, me permitam dizer, nós temos um projeto de fazer histórias em quadrinhos mostrando os eventos finais. Nós só não começamos ainda, porque fizemos apelos a algumas pessoas e ainda não conseguimos a ajuda necessária, mas nós queremos fazer. Se você se sentir tocado, inclusive, porque o gibi, irmãos, a história em quadrinhos, né, não é que ela é superior à Bíblia, mas como as pessoas têm muita dificuldade de entender a Bíblia, com os desenhos e com os textos curtos que se faz numa história em quadrinho, as pessoas têm mais facilidade para entender. Ou as pessoas do mundo gostam de ler histórias em quadrinhos porque é mais fácil para elas entenderem. Nós queremos fazer com que as escrituras cheguem de forma fácil para que as pessoas entendam as lições que estão ocorrendo e possam despertar também. Ajude-nos nesse projeto também. Ok? Páginas, e eu vou seguindo, né? Agora a página 612, não vou citar as páginas, porque eu vou pegar apenas uns excertos. Vocês podem ler depois Esdras, o sacerdote e escriba, para ver como nós estamos, né? Ou pelo menos devemos estar tipificando esse sacerdote também. Lembre-se, nação real, sacerdócio santo ao Senhor, diz o Apocalipse sobre esse povo que se levanta. Esdras havia esperado que um grande número retornasse a Jerusalém. Nós gostaríamos realmente que o povo se unisse em grande número, mas o número dos que responderam ao chamado era desapontadoramente pequeno. Pequeno. Nós fazemos apelos, às vezes vem poucas pessoas, né? Nós deveríamos ter muito mais gente, as pessoas deveriam estar abraçadas nessa causa, promovendo, mandando, sabe? Existe, como digo, cada um tem um trabalho a fazer, né? A mim, irmãos, digo de coração, me entristece ver que nós temos apenas 3.500 pessoas no nosso canal. Nós teríamos muito mais. Infelizmente, o inimigo, no passado, retirou um canal que nós tínhamos, né, através de pessoas que não convém citar o nome, os inimigos da verdade, e finalmente hoje nós temos que recomeçar. Mas nós poderíamos ter muito mais. Se cada um dos irmãos que ouvem esse vídeo trouxerem 10 pessoas, como eu disse, ao canal, né, nós já teremos um número suficiente. Imagine 100 pessoas, cada um trazendo 10, são 1.000. Cada um trazendo 50, são 50.000, irmãos. E não é tão difícil, basta propor no coração. Se você está sendo beneficiado por esse vídeo, se você acredita que aqui está, por favor, ajude-nos a fazer esse trabalho. Esdras, ao olhar o grupo reunido, ficou surpreso, olha só isso. Esdras, ao olhar o grupo reunido, ficou surpreso por não ver entre eles nenhum dos filhos de Levi. Onde estavam os membros da tribo que tinha sido posta de lado para os sagrados serviços do templo? Onde estão os pastores? Então não se engane, os da tribo de Levi não vieram no primeiro chamado. Os pastores não vêm mesmo, não vêm. Eles têm interesses. Mas veja, quem está do lado do Senhor, ao chamado, quem está do lado do Senhor, os levitas, os pastores, deviam ter sido os primeiros a responder. Infelizmente, não responderão. Demais disso, os judeus que permanecessem em Babilônia corriam o perigo de ter restringido a sua liberdade de consciência. Os pastores, daqui a pouco, já são impedidos de pregar muita coisa, porque estão unidos à Babilônia. Daqui a pouco, muito mais. Serão impedidos de pregar o próprio sábado. E terão que sair, se quiserem defender o sábado. Os filhos de Levi falharam. Pastores, lembre-se, os filhos de Levi eram separados para o sacerdote, separados para a obra de Deus. Os líderes, aqueles que estavam separados, que ganham, são pagos para fazer esse trabalho. Os filhos de Levi falharam no momento em que a influência de uma decisão de acompanhar seus irmãos teria levado outros a segui-los. Imagine se os pastores viessem, quantos não viriam com eles? Deixe eu consultar o meu pastor.
Sua estranha indiferença é uma triste revelação da atitude dos israelitas em Babilônia em relação aos propósitos de Deus por seu povo. Deus está levantando líderes hoje, não pela força eclesiástica, não está levantando líderes por salários, está levantando líderes normalmente pelo seu espírito que estão alertando o povo. Isso é o que Deus está fazendo com o seu povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, levante os seus olhos ao céu e agradeça a Deus por fazer parte, não de um ministério, irmãos, mas por fazer parte desse povo maravilhoso que está desperto. Por fazer parte desse povo que hoje consegue ver o que está acontecendo. Chega de murmurações. Temos visto murmuração no meio do povo de Deus. Não é mais momento para isso. Deus está nos levando para a Nova Jerusalém. Os caminhos, Ele é quem traça. Nós apenas temos que agradecê-lo. Vai faltar comida? Amém. Deus seja louvado. Vai faltar água? Deus seja louvado. Vai faltar dinheiro? Deus seja louvado. Deus seja louvado pelo principal propósito do que Ele tem na minha e na sua vida. Fazer de nós vitoriosos no Monte Sião. Levar-nos à Nova Jerusalém, que sempre foi e sempre deve ser o nosso sonho. Aqui teremos tribulação. Sem dúvida nenhuma teremos dificuldades. Esdras, no capítulo 8, diz, versículo 15. E ajuntei-os perto do rio que vai à Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes. Achei ali nenhum. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, etc. E trouxeram, para que trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Deus vai mandar ministros. Deus vai preparar ministros. Nós só precisamos nos unir. Deus quer que o seu povo se una. Eles não quiseram, os pastores não quiseram se unir a esse povo maravilhoso que agora resolveu finalmente, fazer com que os muros de Jerusalém sejam restaurados, que a lei de Deus seja restaurada. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com seus filhos, irmãos de Deus, virão. Depois eles virão. Depois os pastores virão, irmãos. Virão. Poucos, mas virão. Alguns virão. Nós não sabemos quem são, mas eles virão. Quem dera eles viessem antes. E a obra de Deus seria concluída muito mais rápido. Capítulo 10 de Esdras, versículo 2. Essa foi a oração. Nós temos transgredido contra o nosso Deus e aqui vem o problema do ecumenismo e com isso, nos preparamos para finalizar o estudo. Amados irmãos e irmãs, vejam, nós temos transgredido, dizer, aqui, quando o povo vem, veja, quando os pastores vêm, quando os sacerdotes vêm, e nós assumindo também esse pecado, que também fizemos isso, nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Não é o que está acontecendo, irmãos. Veja que há hoje um casamento ilícito sendo feito no ecumenismo, e foi exatamente o que aconteceu lá. Quando esses pastores, quando nós, agora, em algum momento, dizemos, Senhor, nós pecamos, nós casamos com mulheres estranhas, nós estivemos unidos a igrejas que nos ensinaram doutrinas erradas, nós defendemos doutrinas erradas, mas ainda há esperança para nós. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas, de que fariam conforme esta palavra e ele juraram. Ou seja, vocês vão se separar de Babilônia. Vocês querem vir construir conosco os muros? Sem problema. Mas vocês vão, de fato, diante de Deus, assumir o compromisso de que vão se desligar completamente de todas as igrejas, de todas essas mulheres, de todas essas igrejas que se uniram a Babilônia. Porque muitos virão com o coração ainda em Babilônia. Muitos virão com o coração ainda no adventismo moderno. Muitos virão ainda com o coração na presbiteriana. Mas aqueles que quiserem ser líderes e ministros do Senhor terão que ter um compromisso com Deus de abandonar tudo que vem de Babilônia. 10. Esdras 10, 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade,
apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estranhas. Que interessante, não é? É fantástica a palavra de Deus quando ela vem até nós de uma forma tão brilhante. Separar-se completamente do ecumenismo. Esse é o chamado, se queremos, de fato, restaurar as muralhas de Jerusalém, conforme o Senhor quer que façamos. Agora, o que vai acontecer, irmãos, o que vai acontecer daqui para frente? Lembre-se, o título desse pequeno sermão é Deixai-nos edificar convosco. O ecumenismo está nos fazendo esse convite. Deixai-nos edificar convosco. Nada de novo debaixo do sol. Esdras 4, versículos 1 e 2. Olha só. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornavam do cativeiro, saíam de Babilônia, edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, templo do Espírito Santo, os muros da Nova Jerusalém. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais disseram: deixai-nos edificar convosco, os inimigos. Deixai-nos edificar convosco. Olha só agora. Nós recebemos um convite para participar do ecumenismo. Não aceitamos, não faremos parte. Pela graça de Deus, Deus nos protegendo, não faremos parte, não cederemos. Vejam bem, pela graça única, exclusiva de Deus, porque se formos como Pedro, Senhor, todos vão te negar, eu não vou te negar, nós vamos negar 3 vezes, mais. Mas pela graça de Deus, não nos uniremos. Porém, quando você tomar essa decisão de não se unir, cuidado, como ministério, como pessoa, porque virão pessoas dizendo-se suas amigas. Os samaritanos eram adoradores de imagens. Porém, esses samaritanos, adoradores de imagens, eles já fizeram parte do povo de Deus. Fizeram parte. E aqui você pode ler, sem dúvida nenhuma, os adventistas do 7º dia de uma forma toda especial, que foram nossos amigos, que estiveram ao nosso lado, mas que em algum momento resolveram adorar imagens. E lembre-se, a adoração a imagens, ou a idolatria, não é apenas, é o que, inclusive, os escritos de Ellen White têm alertado. Nós podemos fazer um ídolo de doutrinas, assim como se faz um ídolo de madeira, pedra ou gesso. Veja só. Então, adoradores, os samaritanos adoradores agora, vejam o que eles dizem. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais disseram: deixai-nos edificar convosco. Muitos virão agora para tentar edificar conosco, mas são inimigos, não são amigos. Veja, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus. Veja só, eles sabem que o Deus que nós adoramos é um outro Deus, é o Deus verdadeiro. Eles não vêm e dizem: nós deixarmos como nós e nós buscaremos juntos o nosso Deus. Não. Eles sabem, os líderes sabem, os samaritanos sabem que o Deus que eles servem não é o Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos é o Deus único, e o Deus que eles servem é o Deus triuno, é um outro Deus. Olhem só, vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Olha que interessante isso, eles dizem, né? Nós vamos adorar o vosso Deus, como já no passado adoramos. Porém, veja só como é que eles adoraram, né? O que eles chamam de vosso Deus. No livro de 2 Reis, quero ler rapidamente, olha só o que eles fizeram. O que eles entendiam ser adorar o verdadeiro Deus. Eles acreditam que estavam adorando o verdadeiro Deus, mas sabiam que não era o Deus que nós adorávamos. Eles achavam que adoravam, veja bem, eles achavam que adoravam o Deus de Israel, embora soubesse que nós adorávamos um outro Deus. Mas veja só, porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E de Babel fizeram Sucote e Benote, de Cuta fizeram Nercal, os vários deuses, né? E os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adremeleque e a Ameleque, deuses dos Sepharvaim. Nada novo debaixo do sol. Nós recebemos, então, um convite para
né, nos unirmos ao ecumenismo. Finalmente, vêm até nós e dizem: deixe-nos edificar com vocês também. Não foram aceitos. Não foram aceitos, e a razão, né, para que não pudessem ser aceitos é a razão que todos nós temos que apresentar. Quando é dito: não convém edificar junto com vocês. Nós edificaremos sozinhos. Esses sozinhos, irmão, é exatamente o que vai mover a grande perseguição. Assim como lá eles disseram: nós vamos edificar sozinhos, e agora eles se levantaram totalmente contra o povo de Deus, impedindo como puderam, né, inventando histórias, enfim, nada de novo debaixo do sol sempre, né? Na página 567 do livro A Grande Controvérsia, página 567, deixa eu ler para vocês algo que a mim me chama muita atenção. 567. Diz: mais tarde, o Papa ordenou que os sacerdotes das paróquias advertissem aos que violassem o domingo e os persuadissem a vir à igreja para rezar, não fosse que atraíssem uma grande calamidade sobre si mesmos e sobre seus vizinhos. Um concílio eclesiástico aprovou o argumento tão frequentemente empregado desde então, mesmo pelos protestantes, de que, em vista de algumas pessoas haviam sido mortas por raio enquanto trabalhavam no dia domingo, esse deveria ser o sábado. É visível, diziam os prelados, quão grande era o desagrado de Deus sobre aqueles que negligenciavam esse dia. Foi então feito um apelo para que os sacerdotes e ministros, reis e príncipes, e todos os fiéis fizessem tanto quanto lhes fosse possível para que esse dia fosse restaurado à sua honra e para benefício da cristandade, fosse mais devotamente observado no tempo por vir. Repito, como se tivesse sido escrito novamente hoje. Agora, quando vem o convite para que nós nos unamos e não nos unirmos, quando os samaritanos quiserem adentrar as fileiras desses ministérios de Deus hoje, que procuram realmente colocar as doutrinas corretas no lugar, o sábado, a adoração ao verdadeiro Deus, com a negativa dessas pessoas, o que vai acontecer? Hoje, amigavelmente, vamos sendo convidados, entre aspas, mas quando finalmente eles perceberem que nós não vamos nos unir a eles, se, repito, nos mantivermos firmes, o que vai acontecer é o que está relatado na página 59 do livro A Grande Controvérsia. Olha só. O emissário romano exigiu que essas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente, vejam bem, mansamente replicaram que eles desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja, e eles apenas poderiam render a ele a submissão devida a cada seguidor de Cristo. Foram feitas repetidas tentativas para se obter sua submissão a Roma, mas esses humildes cristãos, assombrados com o orgulho exibido por seus emissários, replicaram firmemente que não conheciam outro mestre senão Cristo. Então, vejam bem, a Laudato Si é muito bonita. Palavras amenas, palavras graciosas, mas, finalmente, então, o verdadeiro espírito do papado foi revelado. Disse o líder romanista: se vocês não receberem os irmãos que lhes trazem a paz, receberão inimigos que lhes trarão guerra. Se não se unirem conosco para mostrar o caminho da vida, receberão deles o golpe de morte. Essas não eram ameaças ociosas. Guerra, intriga e engano foram empregados contra essas testemunhas da fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou forçadas a se submeter à autoridade de Roma. Eu não gostaria de encerrar, irmãos, esse pequeno sermão sem deixar aos irmãos algo que a mim me chama profundamente, mais do que qualquer outra coisa que a gente hoje conheça,
no capítulo 17. 17. Dessa maravilhosa palavra de Deus, nós encontramos um conselho, ao mesmo tempo, um alento, que, apesar de tudo que vemos e tudo que vai acontecer, nós devemos nos fixar neles. Se você esquecer tudo o que você ouviu hoje, por favor, não esqueça disso. Tente gravar no teu coração essas palavras. Leia, releia, para que quando chegar aquela hora, você tenha forças para tomar a decisão ao lado da verdade. 17, 13, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Aqui, Laudato Si, o ecumenismo convocando todos os líderes, e está muito perto. Logo, esses 10 líderes estarão prontos. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro. A luta não é conosco. Não é conosco que eles combaterão. Eles combaterão contra Cristo, contra o nosso mestre, contra o nosso general, contra o nosso comandante. É ele a quem servimos. É ele quem vai nos liderar nessa batalha, irmãos. Então, estes combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Deus seja louvado, meus irmãos e irmãs. Nós temos um comandante nessa batalha. Nós não somos deixados sozinhos a enfrentar todas estas hostes que estão se unindo contra nós. Louvado seja Deus, que deu o grande comandante do céu aquilo que o céu tinha de melhor, não só para morrer por nós na cruz do Calvário um dia, mas para nos liderar nesta batalha que se avizinha. Nós, pela graça e honra de Deus, serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, te fortaleça a cada dia, para você entender que essa batalha não é nossa. É perigosa, é violenta, mas não é nossa. Amém? Amém, irmão Rogério. Louvado seja Deus. Realmente é um assunto muito importante, né? Que fique muito claro para a gente essa divisão dos servos de Deus e dos servos de Satanás, né? A gente tem alguns minutinhos aqui ainda, irmãos, por mais que a gente passou do nosso horário, para perguntas, tá? Tem até uma pergunta aqui em cima, irmão Rogério, bem lá no comecinho, que é a irmã Mônica Pérez. Ela pergunta assim: então o Laudato Si é o decreto dominical, irmão Rogério? Não, a Laudato Si não é o decreto dominical. O decreto dominical ele vai ser muito claro, até porque o decreto dominical é a marca da besta, certo? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, não, o domingo é a marca da besta. O decreto dominical é a marca da besta, né? Por quê? Porque enquanto as pessoas não forem advertidas de forma muito clara, a Laudato Si, apesar, né, de que os servos de Deus conseguem detectar todo o problema que vai trazer, ela ainda é uma encíclica que ela esconde muita coisa. O decreto dominical será muito claro, tá? Então, assim, a Laudato Si não é o decreto dominical, mas é, sem dúvida nenhuma, o maior passo que foi dado rumo a esse decreto. Amém. Amém. Tem um comentário aqui do irmão Joran, não é nem bem uma pergunta, mas eu acho interessante o senhor poder falar um pouquinho sobre isso também, que é uma das grandes ferramentas que a Igreja Adventista usa, né, principalmente os adventistas nominais usam, para dizer que eles não estão unidos à ICAR, né, à Igreja Católica. O irmão Joran diz assim: mas eles adventistas, né, nominais, dizem que a trindade da Igreja Adventista é diferente da Igreja Católica. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Eu não quero fazer disso, sabe? Hoje eu entendo, meu amado irmão Luiz Devay e meu irmão Joran, hoje eu entendo, sabe? Eu não entendia, confesso para você que eu não entendia como é que
que um profeta como Elias, né? E lembre-se que nós somos os Elias modernos, né? Em todos os sentidos, nós guiamos no espírito de Elias. Eu não entendia como é que Elias podia, num momento tão solene como aquele, irmão Luiz, em que ele estava ali com os 400 profetas de Azera, eu não entendia como é que ele conseguia brincar, né? Porque ele está ali, é solene demais o que está acontecendo ali, e ele diz, fale mais alto, pode ser que o Deus de vocês está viajando, pode ser que ele foi fazer alguma coisa, ele começa a brincar. Hoje eu entendo ele. Quando eu ouço esse tipo de coisa, irmão Luiz, sabe, é como se, de alguma maneira, tentasse subir o espírito de Elias brincalhão, para dizer assim, vamos lá, tá, gritem mais um pouco, pode ser que o Deus está surdo agora, porque a pessoa ter a coragem de tentar nos convencer a nós de que a trindade adventista é diferente da trindade católica, sabe, é o mesmo que aquela propaganda, não sei quem lembra, tinha uma propaganda que dizia que o japonês brasileiro era melhor que o japonês do Japão, o japonês da Toshiba. Gente, é absurdo isso, tá bom? Apenas pergunte, então, vamos lá. A trindade, naquilo que ela tem de mais simples, ensina o seguinte, naquilo que ela tem de mais simples, porque o inimigo gosta, lembre-se, o inimigo gosta do quê? Babilônia, o inimigo gosta de confusão, gosta de mistério. Quando você aperta eles, mistério, né? Não é mistério, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, até o momento que você aperta ele. Não, mas espera aí, então é 3. Não, é 1. Não, mas é 3 ou é 1? Não, mas é um mistério. Bom, aí virou mistério. Até então não é. Enquanto quer defender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entendam todos, meus amados irmãos e irmãs, o seguinte. Nós temos uma luta ética, onde, de um lado, não é uma versão trinitariana contra outra versão trinitariana. De um lado é o Deus único, certo? De um lado é o Deus único, o nosso Pai Celestial, Deus único, e o seu Filho Jesus Cristo. De um lado é essa a divindade. É a divindade que ensina que há um Deus, o Pai, que há o seu Filho Jesus Cristo, que recebeu do Pai os atributos divinos, certo? E o Espírito de Deus que os representa a ambos, sendo parte integrante dos mesmos, e do outro lado, uma doutrina que ensina que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Se o diabo amanhã quiser ensinar que a trindade do Buda, enfim, que a trindade egípcia ensina que um dos deuses é uma mulher, isso é um problema dele, certo? A trindade tem 1001 facetas, como o inimigo tem 1001 facetas. Ele se apresenta como anjo de luz, dependendo de como, no que lhe interessa, é o que ele faz. Nós cremos no Deus único. Então, essa não é uma luta entre trindades diferentes. É uma luta entre a crença do Deus único, que é o nosso Pai e seu Filho Jesus Cristo, contra a crença trinitariana, seja ela de que forma for. Amém, irmão Rogério. Irmão Rogério, a irmã Mônica que deu uma sequência no que ela tinha perguntado lá em cima, e ela perguntou assim, então podemos encarar o acordo climático e essa reunião do dia 14 de maio como estandartes de Roma a nos rodear, e já seria, então, a hora de sair das vilas e povoados? Veja, os estandartes idolátricos... Né? Não é... Oi? Perdão, Luiz. Acho que a pergunta dela seria sair das cidades agora? Não sei se eu... Na verdade, é que assim, a irmã Mônica está trazendo à lume um texto da grande controvérsia que diz que quando os estandartes idolátricos de Roma, né, estivessem, assim como os estandartes eram um sinal, né, para sair, assim como os estandartes idolátricos, quando estivessem fincados, né, nos muros de Jerusalém, era um sinal para que aquele povo saísse, assim o decreto dominical será. Mas veja que ela compara o estandarte idolátrico com a marca da besta. Então, não é, sem dúvida nenhuma, repito, a Laudato Si é uma aproximação dos estandartes idolátricos de Roma com o povo de Deus. Veja que é uma aproximação. A Laudato Si ainda é um convite para que se unam. Então, é como se nós víssemos agora Céstio, não Tito, Céstio se aproximando de Jerusalém. Embora, claro, infelizmente, né, a que deveria ser a igreja, assim, a liderança, né, adventista, já tem feito essa aproximação. Repito, este é um grande passo
para que esses estandartes idolátricos aconteçam. Porém, veja, eu sei que a irmã Mônica Pérez é de Fortaleza, eu sei que ela já está no sítio, né? Ela já mora no sítio, se não me equivoco. Existem outros irmãos que já estão. Veja, mas o chamado da irmã Mônica é muito interessante, porque, sem dúvida nenhuma, se isso não despertar o povo para já fazer planos, para vendo um localzinho para ir, para já ir, sabe, aprendendo a mexer com a terra, né? Veja, mesmo eu que falo isso, que até porque no passado nós tivemos problema, irmão Luiz, infelizmente, pessoas no nosso meio criaram um auê muito grande, muitas pessoas foram para o campo, acabaram voltando, mas fato é que, né, eu tenho defendido essa ideia e pela graça de Deus, né, já estou com uma programação onde, assim me permitindo Deus, eu logo vou para o campo, né? A gente tem já um localzinho lá separado e nós vamos acabar indo para o campo com toda certeza, é uma questão só de tempo. Eu só não teria luz para dizer é hoje para ir, não, né? Quem pode, quem já consegue, quem já tem um local, quem já se programou, né, e já tem um local, muito bom se puder ir, que já tenha como, né, ter a sua subsistência e tal. Eu hoje confesso que eu não sei como eu faria estando lá no campo e pregar nas igrejas que pregam, não sei, né, mas eu creio realmente que Deus vai proteger aqueles que têm compromissos hoje, né, com a verdade e que estão realmente querendo fazer a obra do Senhor. Mas fato é que todos já devem estar se preparando. Quem não está fazendo planos, comece a fazer e rápido para já conseguir um localzinho no campo, né, retirado, e para poder já ir se ambientando com a terra, até porque na última hora, se tentar vender casa, não vai ser fácil. Quando a crise se instalar, vender uma casa na cidade será extremamente difícil. E sem falar, irmão Luiz, né, sem falar também que, por favor, gravem isso, meus amados irmãos e irmãs, o êxodo rural, o diabo sabe que o povo de Deus vai procurar o campo daqui a pouco. A hora de comprar é agora, que as terras estão baratas. Daqui a pouco, lembre-se do Espírito de Profecia para quem crê nos Espíritos de Ellen White. Chegará um tempo em que aqueles que tiverem um pedaço de terra serão considerados reis e rainhas. Isso quer dizer que a terra vai valer muito daqui a pouco. Daqui a pouco será quase impossível comprar um pedaço de terra, porque vai ficar muito caro. Amém, irmão Rogério, amém. Louvado seja Deus. Ilustrando um pouquinho, né, o que o senhor explicou aí dos estandartes de Roma, né, para os irmãos que ainda não entendem essa parte da história, existia um cerco de Céstio Galo antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Esse foi o sinal, né, que inclusive o próprio Jesus dá, né, ao povo ali para que ele pudesse sair da cidade, né? E depois, pela morte, né, do imperador, Céstio volta, né, para Roma, e depois vem Vespasiano, filho de Tito, e logo após Tito, que é onde acontece toda a destruição, né? É isso que o senhor quis explicar, que é a afirmação desses estandartes. Perfeito. É sempre bom lembrar, né, que nós teremos um aviso, né, final, haverá um aviso final. Veja, irmão Luiz, hoje nós, o povo da verdade presente, não precisamos desse aviso final, porque nós já sabemos, estamos acompanhando, né? Mas o adventismo, né, ou aqueles que ainda estão em Babilônia, receberão um aviso final, que é Céstio. Céstio é o aviso final. Quando Tito cerca a cidade, não tinha mais como sair. Então, o aviso é Céstio, ou seja, o aviso não é o decreto mundial, o aviso é o decreto nacional, certo? Céstio é o decreto nacional. Tito seria o decreto, entre aspas, mundial. No decreto mundial não dá mais para sair, você já está preso. Amém, irmão Rogério. Aqui temos várias, até ultimamente nós não estamos mais lendo tudo que se escreve, que são bastante pessoas, mas temos aqui várias declarações, né, importantes. Quero agradecer a todos os irmãos que participam aqui ao vivo conosco. É uma honra tê-los aqui no nosso canal, né, sendo aí soldados valentes e tão perseverantes na palavra de Deus. Agradecer aqui o irmão Rogério, né, que é de casa, né, não preciso nem falar muito, né, irmão Rogério, já é aqui de casa nossa. E, como eu disse no começo, né, o nosso propósito aqui é justamente esse, né, levar essa congregação aos exilados que está aí fora do sistema.
para que a gente possa justamente entender essas pérolas, né? Que se entrelaçam na Bíblia de forma que nos dificulta um pouco o entendimento, até pela nossa. Acho que travou. Uhum. Irmão Raí, eu gostaria de fazer um apelo final aos irmãos, tá? Não sei se o irmão Luiz vai voltar, mas assim, amados irmãos e irmãs, por favor, fixem-se naquilo que a gente passou a vocês, nos ajudem, por favor, não deixe que passe, veja, a hora é agora, tá? Compartilhem os vídeos, convidem pessoas para conhecer a página do Facebook, compartilhem os estudos que passamos diariamente nos grupos de estudo, coloquem no coração, se posso pedir isso a vocês, coloquem no coração, por favor, aquele que tem bastante amigos, diga, não, eu vou trazer 10 pessoas para a página, para o canal Verdade sobre o Fim. Aquele que tem mais amigos, proponha-se no seu coração, vou trazer 30 pessoas, não, vou trazer 50 pessoas. Por favor, entendam, nós não estamos pedindo dinheiro, embora o dinheiro seja necessário para a obra de Deus, como todos vocês sabem. Mas, num primeiro momento, nosso apelo é que vocês, por favor, se comprometam a trazer pessoas para o canal A Verdade sobre o Fim, para que mais pessoas sejam alertadas dessa mensagem. Bem? Irmão Raí, é contigo, meu irmão. Tá bom, irmão. Irmão, tem mais um comentário aqui. Eu acho interessante o teu irmão falar algo sobre ele aí. Eu vou estar colocando na tela aqui. Acho hiper importante nos unirmos para a pregação nas cidades, mas devemos nos unir com outros grupos. Olha, nós devemos nos unir com outros grupos agora, sempre e quando nós tenhamos muito claro duas bandeiras que não podem cair. Veja que nós lemos aqui, não fomos nós, né? Não foi o Rogério que falou, nós lemos duas premissas aqui no livro de Esdras, que é sem dúvida nenhuma um comparativo para nós também, né? Número 1, pregação do verdadeiro Deus. Se eu quero, para se unir a qualquer grupo hoje, esse grupo tem que ter claro quem é o verdadeiro Deus. E, obviamente, o sábado, né? Essas são duas premissas básicas para que nós nos unamos. O resto, tudo, a gente pode ir consertando aos poucos, né? E tal. Mas se não houver essas duas premissas básicas, não devemos nos unir. Veja que foram as premissas básicas pelas quais eles disseram, nós não nos uniremos a vocês. Nós vamos reconstruir os muros sozinhos. Por quê? Porque eles não adoravam o Deus verdadeiro. Esse era o grande problema. Ok? Amém. Tinha caído minha internet aqui, irmão Gério. Tudo bem, da hora. Meus irmãos, acredito que podemos encerrar. Tem mais uma, irmão Raí? Eu vou colocar ela na tela. Se o irmão quiser ler, pode ficar à vontade. Está na tela aí. Rogério, graças a paz, irmão, não temo de nós devemos assumir. Ficou confuso para mim, meu irmão. Não temo de nós. Eu acho que ali não é tempo de nos. Não é tempo de assumirmos Colossenses 4, 1 a 5. Veja, na verdade é assim, né? Quando se fala, eu não sei porque, infelizmente as pessoas às vezes citam, não digo que é o caso do irmão, mas às vezes as pessoas citam textos, né, que elas têm um entendimento equivocado, né? Se você pega, por exemplo, claro, sem dúvida nenhuma, tem coisas que não é erro, né? Por exemplo, ele diz 4, 1 a 5. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também temos um Senhor nos céus, né? Perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Sem dúvida nenhuma, esse é um conselho que vale para sempre, né? Às vezes as pessoas falam algumas coisas, por exemplo, de Colossenses que não batem, mas essa não tem muito segredo, né? Orar, perseverar, buscar fortalecer a mão, né, daqueles que estão levando a palavra, né? Só que, claro, meu amado irmão, nós somos suspeitos de falar isso, porque Deus sabe que no meu coração está o desejo de pregar a palavra. E eu tenho dito sempre, né, eu sou um privilegiado, irmãos, porque eu recebo testemunhos, olha, praticamente todo dia, é difícil um dia que eu não receba o testemunho de alguém, dizendo, olha, encontrei os vídeos do irmão,
e pela graça de Deus estou crescendo diante de Deus, eu agora posso dizer, né, pelo menos posso arriscar dizer que sou um cristão, que agora estou lendo a Bíblia, aprendi em 4 ou 5 vídeos dos irmãos do canal Verdade sobre o Vinho, que não aprendi em 20, 30, 40 anos de igreja. Essa tem sido uma constante, né? Agora, eu pedir aos irmãos que fortaleçam as minhas mãos ou as mãos dos meus irmãos, é uma retórica, né? Os irmãos, creio que sabem que devem procurar ajudar aqueles que hoje estão realmente procurando fazer esse trabalho, né? Cada um ajude no que pode, né? Mas acima de tudo hoje, né? Tudo aquilo que está sendo colocado diante de Deus, principalmente, né, em relação aos servos de Deus que estão procurando fazer esse trabalho, né, que cada um faça, segundo diz o livro, né, cada um faça justiça aos seus servos, segundo aquilo que realmente tem clareza no seu coração. Bem? Amém. Amém, irmão Rogério. É muito importante, né, não se desesperar, né, ter um equilíbrio e uma fé equilibrada para esperar o momento correto para que Deus mostre, né, através dos seus servos, através da sua palavra, o caminho que cada um deve seguir de uma forma mais particular. Tem a regra geral, né, que é o que nós estudamos, que são os sinais, que são, né, todos esses estandartes, como o senhor colocou, se aproximando, né, do cerco a Jerusalém, ao nosso cerco, né, e existem algumas posições particulares que as pessoas devem tomar com muito cuidado, amparados nessa regra geral, né? Então, às vezes, o que para muitos é um momento agora já de conseguir ir, como o senhor falou, já tem um lugar, já tem uma condição de estar morando no campo, às vezes para outro vai demorar um pouco mais e ele vai poder, né, protelar essa ida para o campo para um pouco mais tarde do que algum outro que já está, né? Sem dúvida, né, irmão Luiz, e não é arrumar desculpas, né, mas, por exemplo, né, o local que eu tenho está a 120 quilômetros daqui, 130 praticamente, né, e eu estou pregando em igrejas em Cascavel e Santa Teresa. Não haveria nem forma de sair de lá, né, todas as vezes, andar toda essa quilometragem à noite, depois de um dia de trabalho, né, e hoje, então, eu acabo estando aqui, né, orando para que Deus proteja os seus servos, né, que estão procurando fazer a obra. Então, sem dúvida nenhuma, um pode sair antes, outro pode sair depois, e mais, esses que podem sair antes, eles têm que se preparar para receber os que depois talvez nem consigam sair, entende? Então, assim, o Big Brother verdadeiro, ele vai ter que acontecer, os grandes irmãos vão ter que realmente acolher os irmãos que por uma razão ou outra não puderam ir, porque se não fizerem isso, não há razão nenhuma também para eles estarem no campo, entende? Eles vão abandonar os irmãos, né? Assim, a própria premissa da ida para o campo é não só para poder ter uma comunhão maior com Deus, mas para poder também ter comunhão com os irmãos. E a Laudato Si entendeu bem isso do lado contrário. É verdade. Amém. Irmão, para a gente encerrar, o irmão Joran está perguntando se o encontro do dia 15, que é o nosso primeiro congresso internacional, vai ser transmitido, né? Meu irmão, ao vivo não vai ser transmitido esse encontro, até pelo fato de não ter internet lá, né? Então, nós vamos gravar todas as palestras e nós vamos estar subindo aqui no nosso canal posteriormente ao encontro, né? Aí, então, ao vivo, nós não vamos ter aí transmissão do encontro, tá bom? Mais perto aí, nós vamos ver se vamos conseguir alguém para poder fazer o culto aqui de sábado, mas daí nos sábados eu vou informando os irmãos como vai ficar aí esse dia, esse final de semana de transmissão do encontro, tá bom? Bom, Rogério, o senhor ora para nós, pode fazer suas considerações finais e a gente encerra, tá bom? Ótimo, sim, vamos orar. Eu queria pedir, irmão Luiz, assim que encerrar, se eu não puder ficar um pouquinho mais, o irmão Luiz e o irmão Raí, eu gostaria de só resolver uma questãozinha do vídeo, tá bom? Perfeito, irmão. Ok, vamos orar então. Maravilhoso Deus e Pai, é bem possível, Senhor, que aquelas pessoas que ouviram esta palestra, esse sermão de hoje, é bem possível que no coração delas haja algum medo, porque certamente o céu gradativamente começa a se tornar bronze sobre nós,
Nós sabemos, Senhor, que essa encíclica da besta que sobe do mar, ela é um preparo para a perseguição do teu povo. Nós sabemos, Senhor, que ao olharmos aquilo que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, renasce a épica luta entre teu servo Davi e Golias. Sabemos, Senhor, que gigantes se aproximam contra nós, as forças, as confederações do mal estão se unindo, não só pessoas poderosas, mas também o próprio inimigo e todos os seu exército caído. Mas, Pai, nós queremos pedir ao Senhor nesta tarde uma só coisa. Nós queremos te pedir que, de fato, Senhor, o teu nome seja honrado. Se na vida ou se na morte, se o nosso sangue deve ser derramado em algum momento, que ele possa, de fato, ser semente, Senhor. É necessário que o Senhor cresça e nós diminuamos. Assim seja, Pai. De todas as formas, não nos deixe negar o teu nome. Toma em tuas mãos cada um daqueles que ouviram e daqueles que ainda um dia ouvirão estas mensagens. Toma-os em tuas mãos. Traze-os, Senhor. Protege-os. E dê a eles a certeza do teu cuidado e do teu amor. Aqueles servos que o Senhor já tem despertado e que hoje estão buscando restaurar os muros de Jerusalém, fortalece-os a todos, Pai. Aqueles que são hoje líderes e aqueles que hoje não são líderes, mas que certamente têm um coração completamente voltado à tua obra. Aqueles que ainda não estão despertos, a todos eles, Senhor, que o Senhor possa mostrar para todas aquelas pessoas que ainda não se uniram, que este movimento é teu e que o Senhor está buscando a união e a unidade do teu povo. Assim como o inimigo tem unido a confederação do mal, sabemos, Senhor, que tu queres unir a confederação do bem. Traze-nos, Senhor, pessoas que realmente possam fazer um trabalho melhor que o nosso, que possam advertir, exortar e, principalmente, fortalecer as mãos desses amados irmãos e irmãs que hoje estão nascendo para o teu reino de uma forma toda especial. Abençoe aqueles que participaram e que ouviram esses sermões. Abençoa, Senhor, aqueles que um dia ouvirão. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que ainda serão despertos pela tua palavra para fazer a tua obra. E naquele grande dia, quando teu filho vier buscar os que te pertencem, não permita, Pai, que falte nenhum de nós. Estejamos todos unidos, possamos bradar com grande voz, dizendo: eis o nosso Deus a quem aguardamos. Porque sabemos que teu filho virá na tua glória e será, como sempre foi, teu legítimo representante nesta terra. Te pedimos e te agradecemos por Jesus, nosso Salvador.